vamos para a aula da área de conhecimento de matemática para as semanas de 15 a 26 de março de 2021. Então, nós temos o material impresso matemática e nós temos uma explicação lembrando o conteúdo de ciências, que na aula de ciências nós estudamos bastante sobre o sistema solar, na aula de português também, vocês também produziram um texto sobre o sistema solar, e aqui ele relembra um pouco e fala sobre os 9 planetas, que são de acordo com a distância do Sol: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. De acordo com a distância do Sol, a Terra é o terceiro, e eu tenho aqui a palavra terceiro. Esta palavra terceiro e esta indicação, ela indica números ordinais. O que são números ordinais? Eles representam uma ordem. Então eu digo, eu sou a primeira filha do casal. Se tem 2 irmãos mais velhos, eu sou quem? A terceira filha. Se eu me colocar numa fila e tiver 7 pessoas na minha frente, eu vou ser a 8ª. Então, quando eu quero designar uma ordem, eu digo que é um número ordinal. Então, nós temos aqui o planeta Terra, de acordo com a distância do Sol, é o terceiro. Então, vocês vão continuar escrevendo os números ordinais. Eu tenho aqui o 8º, o 6º, o 35º e o 44º. Nós vamos ver bastante números ordinais também em competições. Quando a gente assiste, por exemplo, futebol. O meu time ele ficou em primeiro. Todos nós queremos que fique em primeiro. O meu time ficou em quinto. Meu time ficou em 12º. Em outros esportes também é muito usado o número ordinal. O exercício número 2, vocês vão escrever conforme se pede. Atenção, porque às vezes está pedindo sucessor e às vezes está pedindo antecessor. Então, noutra aula, nós já vimos bastante o que é sucessor. O próprio nome diz, sucede, vem depois. Então, eu quero saber quem vem depois do 997. Antecessor é o que antecede, o que vem antes do 997. Atenção para este exercício, que ele vai mudar as palavras antecessor e sucessor em cada letra, e as respostas desse exercício servirão de base para completar este quadro aqui, que é o quadro valor-lugar. Então agora vamos entender um pouquinho mais sobre o quadro valor-lugar. Eu vou estar usando aqui o material dourado. Aqui na escola vocês já usaram bastante, nas caixas, o material dourado, desde a educação infantil, 1º, 2º e 3º ano. O material dourado, ele foi desenvolvido por uma educadora, médica e pesquisadora, Maria Montessori. Então, ela explica bem como usar esse material e para a base de que ele serve. A gente usa para entender o sistema de numeração decimal. Então, nós temos aqui, sistema de numeração decimal. Por que eu digo sistema de numeração decimal? Porque a base é 10. Então, o sistema de numeração decimal, ele foi inventado pelos indo-arábicos, então, os hindus e os árabes, eles formaram esse sistema de representação, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que pode ser escrito qualquer numeral. Lembrando que os numerais são infinitos. Então, nós temos aqui o quadro valor-lugar. Eu tenho os cubos pequenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 desses cubos eu posso substituir por uma barrinha que também tem 10. Se eu colocar tudo enfileiradinho, aqui eu tenho 10 unidades ou uma dezena.
Então, na casa das unidades, cabem apenas 9. Quando formou 10, eu substituo os 10 por uma barrinha. E vamos para a casa das dezenas. Então, uma dezena, 10, 2, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10. Quando eu formo 10 dezenas, eu digo que eu formei uma centena. Se eu enfileirar tudo isso aqui, eu posso trocar por uma placa. E se eu contar cada quadradinho desses, eu vou ter 100 quadradinhos. Então, aqui na casa das dezenas, também só cabe 9 dezenas mais 9, 99. Quando deu 100, eu completei uma centena. Eu venho aqui para a casa das centenas. Então, 100 mais 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 999 é o que cabe na casa das centenas. Quando eu formo 1000, eu tenho uma unidade de milhar, eu tenho 1000. Se eu contar os desenhos dos quadradinhos, eu vou ter 1000 quadradinhos. Então, eu vou substituir essas 10 placas por um cubo grande, que vai ser a unidade de milhar, que nós temos representado aqui no quadro. A classe das unidades, a classe dos milhares. Nós vamos nos ater à classe das unidades e a classe dos milhares. Lembrando que nós temos a classe dos milhões, dos bilhões, dos trilhões e assim por diante, porque os numerais são infinitos. Então, na classe das unidades, eu tenho, na primeira ordem, unidades simples, na segunda ordem, dezenas simples e na terceira ordem, as centenas simples. Na classe dos milhares, eu tenho as unidades de milhar, as dezenas de milhar e as centenas de milhar, que é o que nós vamos completar no exercício da folha, quando eu disse atenção para as respostas do exercício número 2, porque as respostas que você deu no quadro servirão para completar o quadro das classes das unidades e da classe dos milhares. Então, já completei o primeiro para vocês, o sucessor de 997. Então, quem é o sucessor de 997? É o 998. Então, eu já coloquei aqui. Eu tenho 8 unidades, 9 dezenas e 9 centenas. Se eu tiver que representar no material dourado, como que eu representaria? Eu representaria 9 unidades, 8 unidades, 3, 6, 8. Eu representaria 9 dezenas e representaria 9 centenas. Então, eu teria 998. Na sequência, nós temos o exercício, 4 exercícios de histórias matemáticas. Então, nós temos aqui uma fábrica de brinquedos que fabrica estrelinhas de diversas cores. Temos 2 perguntas. O que eu quero saber? Então, eu tenho a primeira parte, as informações da história matemática, e depois eu quero saber quantas ela produziu num mês e em 2 meses. Lembram-se que o S significa sentença, o M matemática. Vocês vão montar a sentença matemática, os cálculos e vão escrever as respostas. Na letra B do número 4, nós temos aqui um entregador que tinha adesivos das fases da Lua. Lembra que nós estudamos lá em ciências as 4 fases da Lua? Ele já entregou uma parte. Quero saber quanto que ele ainda precisa entregar. Então, atenção, a primeira parte são as informações. Depois, a pergunta. A pergunta é o que eu quero saber. Então, vocês vão montar a expressão numérica, o cálculo e a resposta. Depois, nós temos aqui alguém chamada Ana,
que comprou quadros decorativos do sistema solar para colocar na sua sala. E ela vai pagar em prestações. Então, quer dizer que ela não tinha todo o dinheiro para pagar à vista. Ela não tinha todo o dinheiro para pagar numa só vez. Então, ela precisou comprar em 9 prestações. 9 vezes. Então, ela foi lá no mês, pagou R$98. No outro mês, R$98. No outro, até dar 9 meses de R$98. Também monta a expressão numérica, cálculo e resposta. E a situação da letra B é uma artesã que comprou botõezinhos decorativos para decorar as almofadas que ela produz. Notem que esta primeira frase e a segunda frase, ela contém as informações do problema. E depois é o que eu quero saber. Então, é o que eu preciso responder, é que vai ser montado a sentença matemática, o cálculo e a resposta. E por último, nós temos a letra E. Algumas expressões numéricas ou sentenças matemáticas, e vocês vão montar as operações aqui do lado e vão resolver. Então, estes são os exercícios de matemática para esta quinzena.